Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live Liberdade é Saber Escolher. Sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Estou aqui hoje conversando com a nossa Mariana Miranda, que já está aqui entrando. Já vou já iniciar aqui a nossa transmissão compartilhada. E já iniciamos esse bate-papo extremamente importante. Olá, minha querida. Olá, doutor. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que está? Por onde você anda no mundo? Agora eu tô em Guarapari. Trouxe a Que chuva para maravilha. Guarapari, porque tá chovendo, fazendo tempestade hoje aqui em Guarapari. Mas não deixa de ser um lugar maravilhoso. Lugar maravilhoso, mas também chove, faz parte também os dramas da viagem. Sim, as histórias das viagens. Certíssimo. Estava aqui apenas fazendo uma pequena introdução, né? Até apresentando, né, para quem está chegando aí agora, que essa live ela emerge justamente de um bate-papo, né? Uma conversa que a gente teve cheio de muita filosofia, de muitos encontros, né? De muita coisa bonita. E é um pouco sobre Exato. isso que a gente vai estar partilhando, né? E é uma honra Então para mim saber aproveite. que é interessante, que eu tenho algo para falar, que é uma honra para mim saber que eu cheguei numa etapa da vida tão nova que eu já tenho algo para ser dito. Isso é bem comovente para mim. Maravilha. Muita coisa para ser dita, né? Muita coisa. E vamos conversar apenas por algum pouquinho de tempo sobre tantas coisas. Então, apresentando aqui nossa Mariana Miranda, que é juíza leiga, mas também wordpacker, né? E Viajante pelo mundo. E eu gostaria de começar, então, perguntando para você sobre o início desse processo, né, de viajar, da tomada de decisão de viajar, de querer conquistar, desbravar o mundo. Foi uma decisão fácil para você? Não, eu acho que a minha criação, como a criação da maioria dos brasileiros, e não me queixando dela, mas ela me impulsionou, me conduziu a acreditar que a estabilidade é sinônimo de sucesso. Então eu cresci muito tempo com essa ideia de que eu só seria bem-sucedida na vida se eu fosse estável. E então veio a ideia do concurso público. Só que teve um erro nisso que eu percebi logo de cara, logo depois de sair da faculdade, eu fui trajando essa linha, né, de não, vou fazer um concurso público, só que eu passei e eu não estava feliz. E bem cedo eu saí de casa, já fui morar fora, aluguei um apartamento, buscando a minha independência, e mesmo assim eu não estava feliz. Então o conceito de felicidade trazido pela minha família e até pelos meus iguais, pelos meus similares, não estava funcionando para mim. E com isso veio sentimento de culpa. Poxa, eu tenho tudo que uma pessoa tem para ser feliz, e por que eu não estou feliz ainda? A culpa traz a fuga. Então eu comecei a fugir. Fugir da vida que eu tinha pelo sentimento de culpa, fugir por caminhos até autodestrutivos, até que eu entendi, através, infelizmente, do trauma, como eu acho que a maioria das histórias dos andarilhos e dos viajantes, ela envolve trauma. Isso é interessante. Viajando, eu percebi que o trauma impulsionou muita gente a viajar. Não que eles não tivessem vontade de viajar ou de ganhar o mundo, mas eles só tiveram a coragem de fazer isso depois do trauma. Então é a parte boa, né, do trauma, é a coragem que te dá para poder fazer as coisas diferentes. Então foi isso que aconteceu comigo, eu passei por um evento traumático e eu falei, não, agora eu vou. E eu tô aqui. Maravilha. Quanta coisa importante aqui, né? Para os psicólogos aí de plantão, fiquem atentos porque tem muita coisa boa aqui. Olha só quanta coisa interessante, né? Então, você vem de um contexto do qual a estabilidade é sinônimo de sucesso, que te Sim, gera culpa, e a culpa te gerava fuga. Porque este ponto é um ponto fundamental no processo sim. da psicologia analítica. Porque diferente de algumas outras abordagens que diz, você pode ser condicionado a seguir qualquer coisa, ok, você pode seguir qualquer coisa, mas existe um ponto central, que é o afeto, que é a sua identificação nesse processo.
Qualquer um aqui que está nessa live pode fazer qualquer coisa? Pode, né? Vocês podem seguir qualquer caminho. Ah, agora eu vou ser matemático. Bom, eu posso ser um matemático? Posso. Vou ser um péssimo matemático, mas eu posso ser um matemático, né? Ou seja, e precisa haver essa identificação. E aí você me traz um assunto que para mim é extremamente caro, é extremamente importante, que uma parte da minha tese, que eu, como eu estudei com o pessoal da psicologia cultural, tinha uma autora, Tânia Zitum, que ela trouxe um conceito muito legal, que é rupturas e transições. Sim. E ela concorda exatamente com o que você está dizendo. Em certos momentos da nossa vida ocorrem as rupturas. E é a partir dessa ruptura que somos obrigados a gerar transições. Então, o tempo todo na nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com as rupturas, porque existe essa fantasia da estabilidade, e que se você for uma pessoa estável, você não terá rupturas, é a grande fantasia humana, né? Não, você vai casar, você vai ter filhos e não vai ter rupturas. Péssimo engano, hein? Péssimo. Porque você conviver com uma criança dentro de casa, com uma esposa ou marido dentro de casa, vai ser caos, rupturas o tempo todo. E é a partir daí que vem as transições e as modificações. Mas voltando para você, passando justamente por essas rupturas e transições, né, você então vai passando por esse processo de tomada de decisão, né, de até assumir. Como foi para você assumir? Não, agora eu quero viajar. Ainda está sendo muito difícil. Assumir para mim que a minha história e o que eu vivi até hoje, o script que eu segui, na verdade era a história de outras pessoas, não era a minha história. Então, os sonhos que eu galguei, tudo que eu vivi até determinado momento, não era o que eu queria, não era o meu lugar no mundo, eu diria assim. É difícil para mim assumir isso. A gente vincula muito a perda de tempo, que é uma bobagem, porque eu sei que tudo que eu passei é o que me traz a possibilidade de a gente chegar até aqui, hoje estar podendo viajar e fazer o que eu sempre quis na minha vida. Mas tem sido difícil admitir que por muito tempo eu vivi, digamos assim, anestesiada. Eu precisei sair da ilha para ver a ilha. Hoje, fora da ilha, eu consigo perceber tudo o que aconteceu. Eu consigo me sentir, digamos assim, plena. Hoje, eu consigo olhar para tudo que eu vivi e perceber que tudo que eu passei foi suficiente e foi necessário para que eu tome essa decisão de viajar. Mas não está sendo fácil, principalmente pelo questão que a gente já pontuou. A minha educação, e a gente não foi criado para isso. Nossos pais, quando a gente é criança, não dizem meu sonho é que meu filho seja empresário. Ninguém diz isso. O sonho dos nossos pais é que a gente faça um concurso público, tenha uma casa, tenha um carro, tenha um cachorro. E quando você rompe com esse conceito de ter para ser feliz, choca as pessoas. Então, hoje eu não acho que para ser feliz, a minha felicidade não está no ter. Eu não sonho em ter uma casa e hoje eu sei disso. Eu não sonho em ter algo. A minha felicidade está mais vinculada às minhas relações, que era justamente o que a gente estava falando. Eu não acho que eu viaje por paisagem, eu não acho que eu viaje para ver um pôr do sol. Eu viajo por pessoas, para ver pessoas, para conhecer pessoas, para tocar pessoas. A gente não tem dimensão de como a nossa história toca a vida das pessoas. Eu não tinha dimensão disso. Conversando com as pessoas e eu tive pessoas que olharam para mim e falaram: nossa, sua história é comovente. E de alguma forma gerou uma mudança na vida dessa pessoa também. E eu não sabia, a gente não tem noção desse poder que a gente tem com a nossa própria história, né? Isso. É belíssimo isso. A gente para para pensar, nossa vida é um grande mito, né? Quando a gente lê a biografia das pessoas, quando a gente lê os mitos, né, dos heróis, e nada mais são do que mitos de histórias de alguém, né? Que lógico que os mitos heróicos, né, o sujeito derruba o monstro, mas quantos monstros, né, a gente também não derruba. Quando a gente, muitas vezes, superar esse status quo, que é isso que a gente está conversando aqui, né, superar esse status de aprisionamento, ele é muito importante. Eu tô para fazer uma análise em breve, em algum momento aí no Quinta Pop, sobre o filme Matrix, por exemplo. Sim. Que é um filme que chama muita atenção e as pessoas acham e levam muito para o lado muito místico da coisa. Mas existe uma grande chave.
para você escolher aquela história da pílula azul ou a pílula vermelha. E a grande chave é se você vai querer seguir o status quo. O que é o status quo? Seguir a sua memória. Se você observar, a grande parte das nossas decisões de vida são baseadas nas nossas memórias. Verdade. Porque foi importante para nossos pais, porque foi importante para nossa mãe. E aí a gente vai seguindo esse processo do outro. E Sim. que foi importante para o outro. E em algum momento a gente vai ter que escolher, e aí, eu vou seguir a história do outro ou eu vou seguir a minha própria história? E é esse o grande processo, se arriscar, porque há sempre um risco nessa questão, né? Não, assumir ou viver a história do outro é possível. Eu vivi a história de outras pessoas na minha vida. Agora a gente consegue perceber a consequência disso. É bem legal quando eu consigo ver o que gerou eu estar vivendo um script que não é meu. Por não estar feliz ou por não estar me sentindo em casa, por não estar me sentindo... E casa eu não digo como uma palavra, mas existe uma frase muito bonita que diz: casa é só uma palavra ou é aquilo que você carrega com você? E Uhum. é bem isso. Por não estar me sentindo em casa, eu vivi uma vida totalmente autodestrutiva. Eu vivi uma vida totalmente gerada à fuga, procurando de alguma forma o que é que me fazia feliz. E hoje eu estou me sentindo em casa e eu vejo que aquelas coisas que eu vivi não eram... Eu não vivi porque eu gostava, eu vivi para fugir. Fugir do Uhum. sentimento de inadequação. E Isso. é tão comum isso. Eu conheci andarilhos, conheci pessoas que saíram de casa ex-alcoólatras, pessoas que foram abandonadas pela família ou tiveram histórias traumáticas. É tão legal ver isso, como uma pessoa foge para as drogas, ela foge para a viagem, mas a viagem começa com uma fuga e ela se transforma depois. Então, a primeira coisa da viagem não, eu vou fugir disso aqui. Quando você já está um tempo, você começa a perceber que não é mais uma fuga. Há essa transição também entre a fuga e o autoconhecimento. Você fala, não, eu estou aprendendo alguma coisa aqui. E é muito legal Uhum. isso. Ou seja, vai fazendo um sentido. Porque a gente já se conhecia, né? A gente já via conversando frequentemente antes de todo esse processo, né? Sim. E então vinha justamente com esse despertar, mais do que uma fuga, era justamente o despertar. Mas sempre há esse paradoxo. Olha só que coisa interessante. Isso, nossa, essa conversa está me trazendo tanta coisa boa. Que Uma bom. conversa com, tem um livro do James Hillman, que ele vai falar justamente sobre isso. Num contexto monogâmico, num contexto monoteísta, na verdade, num contexto Sim, monoteísta, qualquer coisa que seja diferente é visto como errado. Olha que coisa brilhante, é justamente isso. exatamente. Quando a gente tem um contexto que nos diz que só existe esse modelo a seguir, qualquer coisa que se veja de uma forma diferente vai estar sempre errado. E a gente não vê a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade como parte do processo. A gente vê como um erro. Não, não deve existir. E o que você traz é justamente o oposto. Esse olhar de, no momento que você entra em acesso de que o seu modo de ser é um modo diferente, você se aceita na sua diversidade, você aceita na sua forma diferente de ser. Aproveitando que falamos de pessoas, eu só queria mandar um beijo aqui para o meu querido Jarbas, Flávia, uma grande amiga minha aqui também, dois grandes amigos, né, Jarbas, e de tempos diferentes, e Tan, né, tá aqui também mandando um beijo para você, né, então, eu gostaria de aproveitar, já que estamos falando aqui de pessoas, né, você trouxe isso, eu gostaria que você contasse a história que você me contou do ciclista que decidiu, depois de muito tempo, parar. Eu achei belíssima aquela história. Nossa, tem alguns pontos da viagem, algumas memórias que eu sinto e eu falo, eu deveria estar aqui. Eu estou exatamente onde eu deveria estar. E conhecer essa pessoa me mostrou isso. O Breno é um ciclista. Ele fez a América do Sul em um ano uma bicicleta. E eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo. Agora ele já tem uma vida estruturada, ele tem uma casa, ele tem, digamos assim, a vida mais dentro do padrão, né? Do que deveria ser. E eu o encontrei no meio da minha viagem. E ele me relatou uma coisa muito interessante. Ele
começou a viajar por causa de um escritor da cidade dele, de Belo Horizonte. No meio da viagem dele, ele teve a honra, né, de conhecer esse escritor que também tinha viajado de bike. E quando eles se conheceram, durante a conversa dele, o Argo, que é o escritor, eles se encontraram em Ubatuba, em São Paulo, falou com ele, disse que estava animado, feliz de perceber o trajeto do Breno, que tinha inspirado o Breno a poder fazer isso. E o Breno percebeu uma coisa brilhante. O Argo chegou para ele e fez: olha, eu tô aqui, essa é minha casa, eu moro aqui em Ubatuba, eu tenho uma esposa e esse é meu filho. E o Breno teve um insight que, de alguma maneira, me tocou bastante. Ele disse: nossa, o cara viajou o mundo todo de bicicleta. O cara conhece tudo, a vida inteira, sabores, cores, pessoas. E ele decidiu parar em Ubatuba, com uma casa e com um filho. E é isso. A liberdade não necessariamente está ligada a você estar o tempo todo experimentando o mundo. Está mais ligada a você já ter experimentado o mundo e perceber: aqui é que eu quero ficar. Então a liberdade, na verdade, é uma escolha do lugar que você quer pertencer. E o Breno se tocou com isso. Depois o Breno voltou para casa. E hoje eu acredito que saiba que quer estar em casa, porque justamente experimentou o mundo. E isso tem refletido muito em mim, nos meus pensamentos. No início a gente pensa: não vou parar de viajar, vou viajar, vou conhecer tudo, vou rodar o mundo. E depois você percebe que a ideia da liberdade de ficar em algum lugar não afeta a sua liberdade. Se você deixa de ser menos livre, você não deixa de ser menos selvagem, se você escolher um lugar ao qual você vai pertencer, mas essa tem que ser uma escolha madura, essa tem que ser uma escolha real, não determinada por ninguém. E foi excelente esse insight que ele teve para mim, e eu ter logo no início assim percebido isso, que liberdade, na verdade, é o lugar onde a gente quer pertencer, é poder escolher o lugar que você quer estar conscientemente. Isso, é maravilhoso. É basicamente o conceito, inclusive, que eu trago no livro, né, o Liberdade a Dois, porque quando eu fui estudar meu mestrado, foi muito interessante. As histórias por detrás da ciência, né? Sim. Quando eu fui estudar meu mestrado, eu fui estudar sobre casal. E por que eu estudei casal? Porque eu queria saber se casar valia a pena. Na época que eu fiz o mestrado, é uma grande questão. Na época que eu fui fazer o mestrado, eu tinha acho que 23 anos de idade. Eu era o mais novo, o moleque lá do mestrado. Só que nessa época, metade dos meus amigos, alguns dos meus amigos, na verdade, já tinham casado e se separado, inclusive amigas, né? Minhas amigas tinham casado e se separado. Outras pessoas que viam o casamento como um bem, que diziam que não iam separar nunca, e tinha aquelas pessoas que diziam que casamento não presta, que jamais iria casar. E eu, com 23 anos de idade, ficar: meu Deus do céu, e aí, afinal de contas, eu caso, compro uma bicicleta, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? Isso vale a pena, isso não vale a pena? O que é que acontece? E aí eu fui fazer o diacho de uma dissertação de mestrado, 2 anos de estudos exaustivos, para tentar entender isso. E teve um momento que ficou bastante claro para mim numa conversa com o meu orientador, uma pessoa brilhante, Giancarlo Petrini, uma pessoa que tem um prazer enorme de ter se estudado com ele. E ele me trouxe esse conceito. Assim, na verdade, ele numa conversa, ele me falou: o casamento para muitas pessoas é visto como um aprisionamento, mas o casamento pode ser a realização da sua verdadeira liberdade em poder escolher. Que lindo. Isso para mim foi fantástico. Depois, em outra entrevista, na verdade, o título Liberdade a Dois vem a partir de uma entrevista que eu fiz, né, entrevistei alguns casais, tive diversas idades, inclusive até idosos, e aí depois que veio o nome, mas isso sempre ficou ali suando, né? Olha só, porque casar, e aí essa é a grande questão: caso eu compre uma bicicleta, você responde de uma forma brilhante: depende da sua escolha. Depende se você vai fazer aquilo com propriedade ou não. O casamento pode ser uma terrível experiência para alguém se ela acha que ela está sendo enforcada, né? Tanto que o conceito do enforcamento do casamento está até começando a ir por terra.
sim. Aquela ideia, você vai casar, você vai ser enforcado. Tá começando a perder a graça. Porque antigamente você não escolhia casar, você era obrigado. Obrigado. E hoje em dia as pessoas estão entrando no casamento por escolha. Apesar de estar falando de casamento, para quem está acompanhando a live, já percebeu que o foco não é casamento. O foco é escolha, Escolha. liberdade. Isso. Liberdade é poder escolher. Né? E essa liberdade é uma coisa muito bela, né? Demais, doutor, demais. Eu concordo plenamente com, não só o conceito, porque esse conceito do casamento, ele pode ser trazido para outros âmbitos, principalmente o profissional. Eu assumi para mim mesma que eu não estou feliz, que não é isso que eu quero fazer, porque eu já fiz, eu já estive lá, eu tive essa possibilidade. Então, quando eu falo eu não estou feliz, eu não quero mais estar aqui, é uma escolha consciente, não é uma escolha pautada em ilusões. Ah, como seria? Ou será que eu seria feliz? Não, eu fui, eu concursei e eu não estive feliz. E eu tenho que assumir isso pra mim. Essa não é a minha felicidade, esse não é o meu lugar. E é muito fácil a gente perceber quando a gente está feliz ou não. Hoje eu vejo isso. Uhum. É muito fácil você acordar de manhã e dizer eu sou feliz ou eu não estou feliz. Para mim é uma questão muito fácil de perceber. E principalmente pelas consequências de não estar feliz. A gente percebe que a gente não está feliz pelas consequências de não estar feliz. Para mim foi muito claro quando, um exemplo, eu bebia bastante, eu tinha esse hábito de beber e hoje eu não sinto qualquer falta. E eu não bebo e aqui durante a viagem não bebo e não sinto qualquer falta de beber. E eu falava, por que eu bebia tanto? Por que eu tinha essa ideia de que eu só seria feliz se eu passasse o final de semana ou bebendo ou curtindo? São as consequências de não estar feliz e não estar ligada à minha essência, digamos assim. Conhecendo a minha essência, é interessante. Uma pessoa me disse isso, sobre a bebida, principalmente. Você não bebe, não tá bebendo tanto. E aí eu cheguei para ela e fez, eu não preciso beber, porque eu gosto de mim, do jeito que eu sou. Eu gosto de mim lúcida. Pela primeira vez na vida, eu gosto da minha lucidez. E eu não quero fugir Olha dela. aqui. Perfeito. Isso Pela isso primeira é vez legal. eu gosto da minha lucidez, ou seja, estar com você não é mais um fardo, Não, né? Tem não. uma fala aqui de Laís que está trazendo verdade, massa, porque quando a gente vem ao mundo só apresenta um lado da vida. E na verdade há várias possibilidades de se viver. Basta escolher qual se sente Muito bem, bem. né? Verdade. E é bem por aí. Quando eu trabalhando com alguns casais, né? E muitos casais têm se afundado na bebida, porque o grande foco é porque na verdade eles não se suportam. O casamento não faz mais sentido, ou eles têm medo de afetar o outro. Muitos até sentem, eu tenho alguns que dizem, não, eu não sei muito porque eu estou nessa relação, e aí se afunda na bebida, né, para suportar aquele momento. Alguns ainda não tiveram consciência, mas faz parte do processo, cada um no seu tempo. Mas existe uma outra parcela de algumas pessoas que estão imersos nesse processo porque já escolheram até estar casado, mas não escolheram esse processo de conexão, de enfrentar a si mesmo, de se autorrealizar. A nossa escolha precisa fazer sentido, seja dentro de uma casa numa pandemia, seja viajando o mundo em plena pandemia. Né? Então, né, algumas pessoas podem estar aí pensando, nossa, mas o que é que esse doutor em psicologia deve ser o cara super certinho, o que é que ele tem a dizer sobre isso? Muitas pessoas não sabem que eu larguei tudo e fui morar no Canadá, né? Então eu vendi carro, já era mestre, professor de faculdade e não chegou um momento que não fez sentido mais para mim. Sim. Eu falei, tá, minha vida tá aqui, mas eu tô com 20 e poucos anos de idade, já tenho mestrado, sou professor, aí eu ficava olhando um bando de professor velho do meu lado, e eu olhava e eu falava, tipo, eu vou passar mais 50 anos aqui até ficar dessa forma. Eu falei, olha, não vou quero conhecer o pertencer a mundo. isso. Você Não quero escolheu pertencer a isso. aonde você quer, qual o seu lugar no mundo, né? Onde você quer Isso. pertencer. Isso é muito lindo. A gente não se deixar conduzir pela educação, pela cultura, por outras pessoas. A gente parar e falar, tá bom, o que é que me faz feliz? E não é assim, um piscar de olho. Eu já fiz isso muitas vezes. O que é que me faz feliz? E eu achei por muito tempo que me fazia feliz sair, curtir a ideia juvenil da felicidade, né?
que felicidade é curtição, que felicidade é viver como se não houvesse amanhã. Isso. E eu Eu fiz percebi que não. Isso. Eu quero já voltar a um tema importante, mas eu fiz agora recentemente, para quem me acompanha aí, viu que eu fiz um comentário sobre, lá na Quinta Pop, né, sobre N, né, N with I, lá do Netflix, né, no seriado, e tem um momento que eu faço a citação até de um livro belíssimo, que eu recomendo que todo mundo leia, que é sobre a sociedade do cansaço. Porque, e o autor vai trazer, que é um sul-coreano, ele vai falar de como a nossa sociedade, ela tem que viver tudo ao extremo, né? Então, inclusive, eu faço aquela citação, né, de trabalho enquanto os outros dormem, né? Aquela coisa bem obsessiva, aquela coisa bem exaustiva, né? Eu tenho uma piada interessante que eu gosto, eu adoro a parte irônica, né? Tem que o sujeito liga para o coach 3 horas da manhã. Coach, você tá acordado? Mas por que você tá me ligando essa hora? Acorda! Trabalha enquanto eles dormem. Mas essa ironia, né? Mas é uma crítica importante, que é justamente essa questão de a gente vai entrando num contexto exausto e a gente acha que usar todas as drogas do mundo, beber toda a bebida do mundo, ter todas as relações sexuais do mundo, isso é liberdade. Isso pode ser liberdade, mas isso também pode ser compulsão. E a gente se torna prisão, compulsivo, né? E aí a gente entra no campo da prisão. Deixa de ser uma liberdade quando eu tenho que viver exaustivamente tudo. E a gente fica exausto. Agora eu gostaria de retornar a um ponto que você trouxe aqui, que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, que é quando você disse, para mim viajar não é apenas conhecer bons lugares ou bons pôr do sóis, mas é principalmente conhecer pessoas. Né? Gostaria que você partilhasse, se você tiver, algumas pessoas, algumas histórias que emergiram aí nesse processo. É interessante porque eu tenho um diário de viagem. E eu me comprometi a fazer nesse diário de viagem, escrever aquilo que, de alguma forma, me causasse, me tocasse, me comovesse. As borboletas no estômago. Eu falei, toda vez que eu sentir borboletas no estômago, eu vou escrever. E aí hoje, revisitando esse diário, olhando, eu tenho mais relatos sobre pessoas do que sobre paisagens. Então, embora eu cole flores que caíram, embora eu desenhe o pôr do sol que eu vi no topo do mundo, as minhas folhas estão recheadas de encontros com pessoas. Então, muito cedo eu percebi que era por isso que eu estava viajando, que era esse o sentido da minha viagem. Teve uma coisa que me tocou muito. As pessoas, não sei se sabem, algumas que estão aqui acompanhando já sabem, que eu perdi meu namorado. E para a violência de Salvador, né? E eu, por algum motivo, conheci uma pessoa e contei essa história. Uma garota, contei essa história para ela, que eu estava viajando. Ela me perguntou por que eu estava viajando, o que tinha acontecido, e eu me senti à vontade para contar para ela. Depois ela me mandou uma mensagem, depois de uns 5 dias assim, que a gente tinha conversando. É uma honra ter conhecido a história de Marcelo. E eu percebi, nossa, não é só sobre mim. Eu não só estou tocando a vida das pessoas, como eu estou tendo a possibilidade de eternizar a vida de Marcelo, de levar a história dele. E isso foi um insight assim, genial que eu tive, de falar, nossa, que coisa tocante, que coisa que faz sentido para mim hoje. Alguma pessoa me chegar e dizer, foi uma honra ter escutado a história dele pela sua boca. E não só a minha história, não é uma trajetória egoísta. Eu percebi isso, não é sobre mim só. Sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre o que eu gosto. Eu tô conseguindo perpetuar e eternizar a história de outras pessoas. Isso acho que foi o ponto mais bonito assim, da minha viagem, quando eu percebi que eu estava fazendo isso. Na conversa que a gente teve, que deu origem, né, à ideia dessa live, você chega até a trazer uma coisa que foi muito interessante, até para os psicólogos aí de plantão, que é uma coisa que eu sempre concordei, que eu também penso muito, que você trouxe que a ideia de terapia se trata de tratar as relações, né? Ou seja, a gente nunca está sozinho, né? Isso é uma coisa que para mim fica, quanto mais o tempo passa, mais fica vivo isso em mim.
essa história de que, não, a nossa vida é sobre a gente mesmo, o autoconhecimento, você não precisa de mais ninguém. Isso é uma loucura, né? Isso não faz o menor sentido. Porque quando a gente para pensar nas nossas vidas e nas nossas escolhas, sempre são atreladas a outras pessoas, né? Então, quem vem para a terapia, por exemplo, sempre nunca vem a pessoa. Vem, não, eu quero resolver meu problema com meu pai, com minha mãe, com meu namorado, com meu cachorro, com o meu trabalho, né? Então a gente sempre está na relação com o mundo, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante. E eu lembro que no doutorado eu comecei a entrar em contato com alguns autores que eu não conhecia que falam muito sobre isso. Tinha uma autora que ela falava sobre heterobiografização. Nossa. O que é heterobiografização? O fato de que a minha biografia, ela não é apenas uma autobiografia, mas ela é uma biografia heterogênea. Porque sempre tem muitas pessoas narrando a minha história. Eu narro minha história contando história com outras pessoas. Ou seja, somos muitos em nós mesmos, né? A minha história é pautada, ela é a história de outras pessoas. Olha que coisa, a minha história ela pode ser escrita com as minhas relações com as outras pessoas. Então, quem é Mariana? Mariana não é ela em si mesma, é a essência. Mariana, ela pode ser descrita, ela pode ser narrada como ela se apresenta para outras pessoas. Eu percebi isso. A minha história não é sobre o que eu gosto, o que eu faço, nada disso. É como a minha vida tocou a vida de outra pessoa. Eu acho que essa é o ponto, essa beleza, esse é o ponto. Hoje eu percebo isso, que se eu fosse escrever um livro, ou se eu fosse escrever alguma coisa na minha vida, não seria sobre, Mariana gosta de viajar. Não. A viagem de Mariana impactou, ou a fala de Mariana, a piada que ela soltou, ou a vez que eu bebi com ela, o que isso impactou na vida de outra pessoa? Isso é de conexões. Para mim é genial isso, você perceber que a sua história é pautada, é baseada em conexões com outras pessoas. Perfeito. Agora eu gostaria que você contasse, inclusive, como você foi parar em Minas, né? Onde é que você viveu em Minas? Porque muitas pessoas não sabem que existe essa realidade, né? É interessante isso. Eu procurei, eu sempre, na verdade, meu espírito viajante não nasceu agora, né? Eu acho que um viajante, ele nasce antes de decidir que ele é viajante. Então, eu sempre quis, eu só precisava de um impulso. E depois precisava da coragem, né? Da coragem. Eu precisava da coragem. Eu não tinha, eu sempre quis, eu sempre sonhei, mas eu não tinha a coragem necessária para romper isso. E aí veio a faísca e eu falei, não, agora eu vou fazer isso. Como é que eu vou operacionalizar isso? Como eu vou fazer isso de uma maneira minimamente responsável, digamos assim, né? Então eu pesquisei e eu vi uma associação, um programa chamado Woodpeckers. Existem vários desse gênero, Woodpeckers, Workaway. O que é que significa isso? Ele se propõe a oferecer a você uma experiência mais real sobre o lugar. Você não vive como turista, você vive como nativo. E como eu sempre fui, digamos assim, sempre gostei da realidade, eu não queria mais um mundo de ilusão, isso me atraiu bastante. Por que ele te oferece isso? Você vai passar certo período no local e você vai trocar sua estadia e sua alimentação pela sua força de trabalho. Então, hoje eu fui para Minas Gerais, eu trabalhei num hostel como recepcionista e outros serviços durante 3 dias, 4 dias na semana, geralmente oscila. Tinha o direito a uma estadia com pessoas, sempre com os próprios voluntários, e eu podia ter uma vivência mais dessa. Eu passei um mês em Minas Gerais. Então, eu não estava indo para os lugares que os turistas estavam indo. Eu estava vivendo como nativo. Eu sabia os bares, eu sabia as praias, eu sabia tudo que os nativos sabiam. E isso foi muito, muito interessante. Para mim, isso tem me possibilitado, hoje, não ter limite para viajar. Baratei a viagem, logicamente, que o ponto financeiro é importante, né? Mas mais do que isso, eu tenho uma experiência real. Eu sei onde as pessoas vivem, onde elas comem, o que elas fazem. E tem sido magnífico. Eu não tenho nem o que dizer sobre o programa. Muito, muito bom. Então, só para explicar, né, para caso alguém tenha se perdido, de uma forma bastante simples, você foi morar no hostel e
em troca da comida e da estadia, você tinha um trabalho que você fazia lá de vez em quando e o resto era tempo livre para conviver com as pessoas, né? E eu imagino que outras pessoas de vários lugares estavam também lá, né? Sim, muitos. Aqui, principalmente, agora eu estou em Guarapari. Conheci um casal de argentinos e um peruano. Que eles estão aqui, é bom que a gente dá para treinar o espanhol. Na verdade, é uma luta, porque às vezes eles querem treinar o português, mas eu quero treinar o espanhol. Eu tenho um amigo italiano que eu sofro com isso. Toda vez que eu tento falar italiano com ele, ele me responde em português, eu fico com uma raiva. E tenho conhecido pessoas de diversas nacionalidades e eu consigo abrir minha mente completamente. Eu acho que eu saí desse mundo, né? E consigo ver diversas outras possibilidades. E eu não tenho nem o que dizer. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso uma vez na vida. Sabe? Viver ou várias vezes na vida. Várias vezes. Ou viver disso, talvez. Nem que depois pare, né? Mas até lá que faça o que tem que ser feito, né? É verdade. Além da história do ciclista, qual outra história você diria que te marcou bastante? Eu acho que pessoas... inclusive o peruano apareceu aqui, ó. Aqui o peruano. Olha aqui. Ele tá aqui, aqui o Pedro, gente boa, gente boníssima. Histórias que me marcaram. Tá. O voluntariado e o trabalho com woodpeckers, ele é visto, na maioria das vezes, com muito até luxo. E você fala, não, as pessoas... o mundo de imagem, né? Você entra no Instagram do Woodpecker e você vê um monte de paisagem e um monte de coisa. Você fala, essa pessoa tá vivendo bem. E eu tive a possibilidade de conhecer pessoas que não eram Woodpeckers ou não eram voluntárias porque queriam, mas porque precisavam. E isso me tocou bastante. Pessoas que perderam família pro tráfico, não tinham para onde ir e se tornaram, assim, viajantes, realmente, e vão vivendo assim, em troca de alimentação e de estadia. Isso, eu conheci muitas pessoas assim, não foi uma, duas, muitas pessoas assim, que a vida de voluntário não foi uma escolha, o contrário do trajeto que eu estava fazendo. Para mim, ser voluntário era uma escolha. Eu conheci pessoas que não tiveram essa escolha, eles eram voluntários e eles eram woodpeckers pela ausência de escolha. E isso, de alguma forma, me tocou bastante. Eu conheci uma garota que tinha perdido os 2 pais por tráfico de drogas. E ela falou, não, eu vim pra cá porque não tinha o que fazer. E isso me tocou bastante também. Eu acho que é uma das histórias mais chocantes. Assim. Foi aí que eu me percebi que como nasce um viajante, né? As histórias foram todas, de alguma forma, se unindo. Todo mundo tinha passado por um trauma muito grande, uma ruptura, ou microtraumas, não ser aceito pela família, não se sentir adequado na família. Então, eu percebi isso, que o viajante ele nasce assim, ele necessariamente não nasce de um evento bom. Se está tudo bem na sua vida, se você está feliz com o que você está fazendo, você não vai querer romper com aquilo. É interessante isso. Então, você só quer romper e levar um estilo de vida diferente se algo muito impactante acontece na sua vida. E eu comecei a dar valor aos meus traumas. Eu percebi que se não fossem os meus traumas e o sentimento de inadequação, eu não teria coragem necessária para fazer o que eu estou fazendo hoje, para poder dizer com todas as palavras, eu me encontrei. Eu sou isso aqui, eu amo isso aqui, eu não quero fazer mais nada. Eu estou exatamente onde eu deveria estar no mundo. Perfeito. É o conceito da totalidade, né? É tão estranho isso. Hoje, minha aula pela manhã, eu sou às vezes um professor meio anarquista também, né? Então, chegou na verdade até num bom sentido agora, porque no final, hoje foi meu último dia de aula desse semestre na Faculdade Baiana de Direito, e eu acabei falando para os alunos, falei, hoje nossa aula vai ser meditação. Não vai ter aula, não vai ter nada. Nossa aula vai ser um grande encontro e vamos fazer uma bela de uma meditação aqui. Eu ensinei várias técnicas para eles. Por quê? Primeiro porque estamos num processo pandêmico, eu tenho várias técnicas para ajudar as pessoas. Eu falei, como é que eu não vou ajudar os meus alunos que estão passando por um período, e vários agradeceram, porque ainda está tendo prova de outros professores, né? Eles falaram, professor, no meio da semana de prova foi ótimo. Mas é muito interessante isso, porque quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com meditação, a primeira coisa que as pessoas pensam é, nossa, a pessoa sabe meditar, então
ele vive equilibrado. A pessoa é doutor em família, então a família é uma maravilha, né? A gente cria essas fantasias. Por favor, nunca liguem para minha esposa, não perguntem nada para ela, né? Mas o fato é, a gente vai criando essas fantasias, né? Que é justamente esse conceito da estabilidade que você traz. Não, de que se você segue esse modelo, vai estar tudo certo. E o que a psicologia analítica traz de uma forma altamente filosófica, que eu acho belíssimo, é a ideia de que o trauma nos constitui também, né? De que a gente não pode passar nossa vida tratando neurose, tratando os nossos problemas com o outro, tratando os nossos problemas com o outro, porque senão a gente vai passar a vida sempre tentando tratar alguma coisa e tentando ser uma coisa que a gente nunca vai ser. É verdade. Porque, na verdade, nós somos tudo isso. Verdade. Né? Aí vem uma frase que a psicologia analítica utiliza muito, que é: não é apenas o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. Ou seja, não é apenas, eu sou o meu trauma. Não, eu não sou o meu trauma, mas o meu trauma também faz parte da minha jornada, e a partir disto eu me constituo como pessoa. Olha só que coisa interessante. Nós nos constituímos não apenas pela parte boa, pelo pôr do sol lindo, mas a gente também se constitui pelo trauma. E isso é libertador, porque a gente para de sair aquela ideia louca de que minha vida não pode ter problema. Não, a gente para com esse desespero louco, né? E a gente vai assumindo de que isso também faz parte, que está tudo bem, né? A coragem, pelo menos no meu caso, eu vejo que a maioria dos viajantes e andarilhos, a coragem veio da dor. A dor foi que trouxe a coragem. Isso. E hoje a gente consegue refletir e ser agradecido e ter gratidão por ter passado por aquilo, porque talvez se eu não tivesse passado pelo que eu passei, e se os andarilhos e viajantes que eu conheci não tivessem também suas histórias traumáticas e tristes, eles não teriam rompido com o que eles estavam vivendo e percebido que eles realmente nasceram para viver, sabe? E eu não me queixo mais, eu não me angustio mais pelo que eu passei. Eu sou muito grata por ter passado por isso e conseguir hoje, como eu disse, sair da ilha e conseguir ver a ilha todinha, conseguir ver todo o meu trajeto até chegar nesse ponto. O sentimento hoje já não é mais de tristeza ou de angústia, é de gratidão. Poxa, que bom que eu poderia ter passado o resto da minha vida feliz, né? Digamos assim, num estado estável e feliz. E eu nunca teria percebido, eu nunca teria vivenciado as coisas que eu vivi aqui. Porque eu não teria a coragem necessária, nenhum motivo. Sabe, a mola propulsora, eu não teria motivo para poder estar aqui hoje. E eu ganhei um motivo para estar aqui hoje e para ser quem eu sou hoje. Então eu sou muito grata pela minha história. Esse ponto é muito interessante. O Jarbas está aqui dizendo, né, o pensamento de Sartre, existencialismo. A psicologia analítica é totalmente existencialista. Isso aí, meu querido colega, meu querido leitor, amigo. Tem uma coisa que eu acho muito interessante quando você traz isso, assim, né, de que a gente, de alguma forma, são os traumas que nos impulsionam. E essa é uma inversão bem interessante, porque muitas pessoas dizem, não, foi por conta do trauma que eu fiz aquilo. Não. Na verdade, eu me aproveito do trauma para poder satisfazer aquilo que está ali latente e eu ainda não tive coragem. Isso é uma coisa que eu tenho pensado, inclusive, recentemente, tem algumas semanas que eu tenho pensado sobre isso. Eu sempre fico pensando, nossa, grande parte das pessoas mais fantásticas, elas vieram do nada. Em algum momento, elas olham e pensam, meu Deus do céu, eu não tenho nada a perder. Então, ou eu jogo tudo, né? Ou não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui. Ayrton Senna, isso me lembra muito a história de Ayrton Senna. Ayrton Senna corria do jeito que corria, e uma vez o jornalista perguntou para ele por que ele corria daquele jeito, como é que ele conseguia correr daquele jeito, e ele respondeu, porque eu não tenho nada a perder. Então, talvez essa ideia do não ter nada a perder é o ponto da coragem, né? É o que te dá coragem para fazer coisas que ninguém nunca fizeram, esse tipo de coisa. É romper obstáculos, romper barreiras. Essa coragem nasce do não ter nada a perder. É interessante isso. Porque a gente sempre fica apegado a alguma coisa, né? Eu via muito isso quando eu trabalho com família, quando a gente trabalha com casamento, a gente sempre vê muito isso. Porque quando a gente se amarra, não é só
o afeto, né? Eu acho tão bonito quando as pessoas dizem, eu gostaria muito ainda de ter essa fantasia. Não, porque a gente tá aqui por amor. Tá, mas vem amor, vem contas a pagar, vem filho, vem família, vem memórias, vem costume, vem sexo, vem intimidade, vem tudo junto. Vem religião, tudo isso afeta o porquê eu permaneço ou não com aquela pessoa. Então são muitos fatores. E aí a gente às vezes vai perdendo justamente aquela essência do porquê verdadeiramente eu tô aqui. Né? E muitas pessoas, e essa live é muito legal para quem está acompanhando aí, porque a gente fica com medo de se arriscar, justamente porque a gente tem muita coisa a perder, porque eu estou preso ali, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso não quer dizer que a gente vai se tornar pessoas irresponsáveis, não é isso que a gente está falando, mas a vida ela precisa ter algum tipo de propósito. Né? Eu lembro de uma amiga minha de muitos anos, que ela uma vez estava namorando com um sujeito que tinha muito dinheiro. O sujeito tinha muito dinheiro. Só que era um sujeito que ele viveu para ganhar dinheiro. Então o objetivo de vida dele era ganhar X quantia até 30 anos de idade. E o cara conseguiu isso. Então o cara juntou tudo o que ele precisava. Tal. E ela estava querendo casar com ele. E teve uma época que ela começou a perceber que ele queria viajar pelo mundo. E ele nunca tinha feito isso. Por quê? Ele chegava na mesa de bar com os amigos contavam das besteiras que tinham feito, da cachaçada, das festas, do que tinha feito, o que tinha deixado de fazer, e ele não tinha história nenhuma para contar. Porque a única coisa que ele fez foi ganhar dinheiro. E aí ela, que foi uma pessoa muito esperta, ela virou para ele, ela brincando, ela disse que ela fez as malas dele, deu para ele e falou, se mande daqui. Por quê? Porque ela se deu conta de que se ela tivesse casado com ele naquele momento, o cara estaria altamente amargurado. Ela ia se casar com uma pessoa sem alma, porque a alma dele ia estar em algum lugar que não ia ser ali. Ele ia passar o tempo todo frustrado, angustiado, e ela então soltou ele e falou, se a gente tiver que você tiver que retornar, a gente se reencontrar, a gente vai, né? Mas vá viver a sua vida, porque senão você vai me cobrar o resto da minha vida por conta disso. Olha só que sagacidade. O né? exercício pleno da liberdade. Ela percebeu que não seria uma escolha, mas um condicionamento. Isso. Então, eu não estaria com ela por escolha, porque não tem como você escolher se você não tem as opções. Não. Então, se você tem vislumbra que sua única opção é casar, não é uma escolha, é um condicionamento. Você não fez outra coisa da vida. Engraçado você falando, me veio uma coisa bem nesse gênero também. Quando o meu namorado ele faleceu, a primeira coisa que as pessoas me disseram, e sua família e seus amigos, foi Mari, descansa, porque ele viveu muito. Ele viveu muito. E isso me tocou no sentido de, o que eu quero para minha vida? Eu quero ser a pessoa que quando fechar os olhos, as pessoas consolem minha família, os meus amigos, dizendo, Mariana viveu muito. Mariana não é uma pessoa que tinha muito para viver. Existe uma diferença quando a pessoa morre entre a pessoa que tem muito para viver e a pessoa que já viveu muito. E eu era uma pessoa que tinha muito para viver. Muitos planos, todo mundo tinha muita expectativa sobre a minha carreira profissional, sobre o que eu ia fazer da vida. Mas na verdade eu não tinha vivido nada. Eu estava sempre construindo alguma coisa. Eu estava sempre montando alguma coisa. Construindo uma carreira, construindo um relacionamento. E eu não estava vivendo, eu só estava construindo. Isso. E a história do Marcelo me tocou nesse ponto. De parar de construir e começar a viver. Olha que maravilha. Que aí eu penso em duas questões enquanto você traz, né? Uma é o quanto a gente fica tentando, né? Lógico, e o outro é justamente a dor que a gente tem. Hoje, inclusive, eu soube da perda do filho de Whindersson. Acho que o Brasil... Olha só como nós somos coletivos, né? Como uma pessoa que eu nunca vi na minha frente, e o Brasil inteiro, né? Paulo Gustavo também há pouco, sentiu. Né? Nós não somos... Hoje teve uma pessoa que estava lá no consultório comigo e ela virou para mim e perguntou, nossa, às vezes eu vou lá para casa de minha esposa, a família dela, eu não gosto, eu queria não sentir nada, tem como? Eu falei, ó, não tem como, porque se você é humano, você vai sentir que bom, né? Aí a gente foi trabalhar outras questões, tem outras questões também envolvidas, né? Mas a gente vai sentir. Né? E quando uma criança morre, a gente sempre fica nessa dor, porque a gente pensa, poxa, poderia tanto. Sim. Né? Só que a gente não se dá conta de que também tem muitos adultos que vão e que a gente pensa, poxa, poderia mais. Né? Quando eu fui fazer um curso de meditação,
E aí eu faço essa técnica, às vezes, com algumas pessoas lá no processo, que para mim me marcou muito. Vamos fazer esse teste aí. Olhem todos vocês para algum objeto perto de vocês, tá? Então, por exemplo, sei lá, tem aqui um copo, né? Então, todos vocês tentem pegar esse objeto. Tentem pegar o objeto, né? Quando a gente tenta pegar, a gente se esforça, né? A gente se esforça. E tem muita gente que deve ter pego o copo e deve estar dizendo, esse psicólogo ficou maluco. Deve ser segunda-feira, 9 da noite, não estou entendendo isso. Porque algumas pessoas, quando eu faço esse experimento, eles pegam. Falo, não, mas você não pegou. Eu estou pedindo para você tentar. E essa é a diferença. Porque a gente, às vezes, fica ali, ó, tentando. Ah, eu gostaria muito de pegar esse copo. Eu gostaria muito de viajar. Eu gostaria muito de ter uma vida. E eu fico tentando. E a gente não se dá conta de que tudo parte de uma escolha, de que se eu quiser pegar o copo, é mais simples eu pegar o copo do que eu gastar minha vida tentando, construindo, como você diz. Lógico que a construção tem vários sentidos, mas nesse sentido pode ser aquela coisa de, ah não, lá na frente eu vou viver, lá na frente eu vou viver. Vou viajar Parece muito aquela... quando tiver tudo. Quando eu tiver tudo, eu viajo muito. Quando eu tiver bem na carreira, você fica adiando a felicidade. É clássico, adiar a felicidade. Quando eu tiver uma casa, eu faço isso. Quando eu tiver... Por que não agora? Perfeito. Eu me lembro muito daquelas frases de bar, fiado só amanhã. Parece que é a mesma coisa, né? Viver só amanhã. Verdade. E esse amanhã não chega nunca, né? Porque quando eu chego no amanhã, o amanhã já é outro. Eu fico nessa coisa de esperando. E quando é que a gente vai viver? Eu acho que essa é a grande pergunta desse nosso bate-papo, né? Quando é que a gente vai viver? Quando é que a gente vai tomar as decisões? Quando é que a gente vai pegar o copo e não ficar tentando? Verdade. Minha querida, nosso tempo está chegando, infelizmente. Verdade. Nosso bate-papo eu estou adorando aqui. Espero que vocês também. Gostaria de aproveitar, inclusive, quarta-feira agora ter lançamento. Estamos voltando com podcast, eu e meu querido Jarbas, então ele está lembrando aí, inclusive, que nesta quarta-feira o tema do nosso podcast, inclusive, é propósito. Né? Sentido de vida e propósito. Né? Então, vai dando continuidade aí, quem quiser mais. Minha querida, gostaria de agradecer imensamente esse bate-papo. Gostaria de deixar esse tempo livre, caso você queira falar mais alguma coisa. Não, foi uma honra para mim. Como eu disse no início, é muito interessante, é muito gratificante para mim perceber que eu tenho algo para ser dito. Isso realmente me toca. E acho que a única coisa que eu queria falar é que, depois de tudo isso, de viajar e de ter experimentado o mundo, é a primeira vez, genuinamente, que eu estou com saudade de casa. Não poderíamos finalizar de uma forma melhor. Nossa, que maravilha. Que genuíno. Maravilha. O sentimento mais genuíno que eu tenho agora é a saudade que eu tenho de rever minha família. Doou de pé quer voltar para casa. Que coisa fantástica, fantástica. É escolha também, né? Voltar para casa também tem que ser uma escolha plena, né? Sim. Que maravilha. Minha querida, grande beijo. Tem muita gente aqui mandando beijo, aqui, lá, um bocado de gente aí. É um prazer essa nossa conversa, extremamente rica. Eu tô aqui encantado, doido para saber as histórias das novas pessoas que você vai encontrar pelo caminho. E, gente, boa noite então a todos. Boa noite, façam gente. Por ter uma boa vida. Semana. Tchau, Beijos a todos. Tchau. Tchau.